Eu vou conversar com você hoje sobre um assunto que ganha aí muito destaque aqui nas redes sociais, que é o surgimento aí de figuras expressivas no meio evangélico e que tem crescido, né, que tem é, ganhado bastante mídia, né, tem chamado a atenção aí pelo fato de estarem provocando convulsões sociais, trazendo discursos perigosos e tal. E eu quero chamar a sua atenção para o evangelho, né? E eu vou aqui também fazer um recorte, que é esse período da história do Brasil em que nós vivenciamos esse estouro, né, de bolha, chamado bolha bolsonarista, conjugada com evangélicos, né? E desde que foi lançada a campanha Bolsonaro em 2018, e que ele escolheu como lema, né, um versículo bíblico lá registrado em João, muito conhecido, que é conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso estourou essa bolha, né? E desde então, essa bolha não para de crescer e de surgir novos personagens aí nesses movimentos, né? Pastores renomados entraram nessa bolha, né? Pessoas influenciadoras de mídias, de redes sociais, evangélicos entraram nessa bolha, e todo mundo embarcou nessa onda fundamentalista provocada aí por esta convulsão social, né, em que vivemos em 2018. E eu quero chamar a sua atenção para o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, né? Aquilo que foi pregado, anunciado e falado pelo próprio Jesus Cristo, que foi registrado, segundo a tradição, pelos seus apóstolos. Dentre esses apóstolos, então, está Mateus, no sermão profético ou sermão escatológico, que também está registrado em Lucas e Marcos. Não é? Apenas João não fez esse registro. Mas eu quero chamar aqui a sua atenção para o versículo 24 do capítulo 24 de Mateus, cujo título é o Sermão Escatológico, e foram as últimas instruções que Jesus repassou aos seus discípulos antes que fosse conduzido ao julgamento e condenação à morte, segundo consta nos evangelhos. Bom, ele reuniu seus discípulos e disse que essas coisas iriam acontecer com ele, e que eles deveriam, então, ficarem atentos a um monte de situações que ocorreriam após a sua morte. E aí não tem um tempo específico. Aconteceram lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e vem acontecendo até agora no século XXI. Ele alerta para um volume muito grande de informações para que os discípulos tomassem cuidado. E ele fala sobre a chegada dos falsos profetas que viriam em seu nome. E ele fala que esses falsos profetas, eles teriam uma estultícia tão grande, ou seja, eles teriam uma artimanha tão grande, né? Hoje a gente conhece como lábia, né? O migué, o famoso 171 fantástico, que, segundo ele, era possível enganar até mesmo aqueles discípulos que haviam sido escolhidos por ele. Então, olha, ele diz, olha, vocês cuidem uns dos outros, vocês olhem uns para os outros para que vocês não caiam nesta conversa fiada, nesse estelionato evangélico, e se deixe levar por esses discursos vãos, né? Então, aqui no versículo 24 de Mateus 24, quando ele fala da sua segunda volta, né, ele diz o seguinte: olha, tomem cuidado. Se alguém anunciar a vocês, aqui está o Messias, ou apontar, lá está ele, não caiam nessa conversa. Falsos messias e falsos pregadores, mentirosos, surgirão aos montes. Suas credenciais, seus espetáculos impressionantes, se possível, iludiriam até os escolhidos de Deus. Fiquem atentos, pois eu os avisei com antecedência. Então preste bem atenção, eu li aqui a versão da Bíblia, a mensagem, tá? E Mateus 24, e eu li do 23 ao 25, para ficar bem fechadinho, né? Mas o versículo 24 é: fiquem atentos, porque eles são tão ardilosos que, se possível, vai enganar vocês que foram escolhidos. E aí, nesse cenário atual, né, tem surgido cada figura, eu fico impressionado, né? Não tem nem idade. Tem surgido figuras aí de todas as idades. Quem não se lembra de um pastor lá no Rio de Janeiro, brigando após a eleição que elegeu o presidente Lula, e que disse que odiava todos os petistas que frequentavam a igreja dele, e que a partir daquele dia eles não precisavam mais frequentar a igreja. Vocês se lembram? Procura isso aí na internet. De uma igreja, né, do Rio de Janeiro, igreja histórica, tá? De uma igreja histórica, eu já vou te dar uma pista. E aí, o culto era gravado, ele teve que depois justificar, arrumar uma desculpa, tipo, transtorno explosivo intermitente, para se safar do flagrante. Mas
E depois disso surgiram outras figuras, e quem não se lembra desse, que se esbraveja ódio nas redes sociais, em nome de Deus, em defesa desse cidadão chamado Dinossauro. E agora, mais recente, uma figura minúscula, é um moleque, inteligente, tá? Eu não o conheço, mas pelos seus vídeos dá pra ver que possui uma certa oratória, uma certa inteligência, uma rapidez de raciocínio, e que, controlado midiaticamente, surgiu nesse cenário, surfou nessa onda, e aí se acha o missionário. E eu que fui de igreja por muito tempo, que ralei pra caramba pra poder chegar a algum degrau dentro desse mundo religioso, e não consegui, porque a politicagem impediu, de fato, e a minha trajetória é uma trajetória sempre de muita honestidade. Quem me conhece aqui em Goiânia sabe disso, né? E chegou momentos em que eu tive que bater na mesa e dizer que realmente aquilo não servia da forma como eles queriam, onde eu teria que aí alavancar dinheiro, recursos, e isso não faz a minha personalidade, nunca fez, né? Eu convivi nesse mundo por 40 anos, né? Eu fui pastor por 22 anos, então eu conheço bem essa dinâmica, né? E aí, eu fico observando tudo isso de fora, e olho para o evangelho, e eu fico pensando, poxa, caramba, que Bíblia, que evangelho que essas pessoas leem, em que evangelho essas pessoas acreditam? Porque se elas fossem ler, tá? Não preciso nem ouvir ninguém. Se fossem apenas ler, se fossem apenas leitores, e se fizessem o que o apóstolo Paulo disse, olha, confira tudo que eles pregam e confere com as escrituras para ter certeza se o que eles estão falando bate com as escrituras, então você teria uma visão mais ou menos parecida com a que eu tenho. E você jamais se deixaria levar por essa bolha como esses evangélicos atualmente têm se deixado engolir por essa bolha. Chega ao ponto em que evangélicos, pasmem, chega ao ponto em que evangélicos se embrulham em uma bandeira de Israel e são capazes de dizer que Israel é cristão. Não dá, sabe? Então preste atenção. Pare de ficar ouvindo essas baboseiras que aparecem todos os dias aqui na internet. Parem de acreditar nessas baboseiras que todo dia aparece um diferente e vomita aqui na internet um monte de estupidez religiosa e que vocês acreditam. Apenas fiquem com o que está escrito. Fiquem apenas com o que está escrito. Se você quer crer, crê apenas nisso. Não no que o outro fala. Só, você jamais precisa de um mediador para que a sua prece, súplica, possa subir até Deus, ou chegar até Deus. Subir é uma figura de linguagem. Possa chegar até Deus. Sabe por quê? Porque está escrito aqui. Logo após esse sermão, Jesus foi preso, julgado e condenado. E durante a sua morte, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando a entender que todo aquele que viria até Jesus teria acesso direto à presença de Deus, porque não dependeria mais de sacerdote. Porque o véu do templo era justamente o que separava o cidadão comum de um sacerdote. Você não precisa de ouvir pastores falando baboseiras para que você possa, para que ele possa interceder por você na presença de Deus. Se você for seguir isso à risca, se você for seguir o que está escrito aqui, você jamais vai ter que parar numa igreja, frequentar essa igreja e acreditar naquilo que um pastor fala, que é, segundo ele, a vontade de Deus para você. Isso é mentira. Você não precisa de pastor para orar por você. Você não precisa de pastor para intermediar sua presença diante de Deus. Você não precisa de igreja. E você muito menos precisa entregar o seu dízimo numa igreja. E você não precisa acreditar no que essa molecagem aparece todos os dias aqui na internet e vomita. Porque, gente, tá claro aqui. Tá claro aqui. Não deis ouvidos a esses estelionatários. É o que tá escrito aqui. E se fosse traduzir na época de Jesus, com certeza ele utilizaria essa expressão aqui. Olha, não caiam nesta conversa fiada. 23. Até os 24, 23.